Que a Alemanha um dia já foi um império, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é quem foi o último imperador da Alemanha. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do Kaiser Guilherme II da Alemanha. E olha só, quem é membro do canal assistiu uma versão estendida desse vídeo de forma antecipada. Então aqui é assim, você ajuda o canal e em troca recebe vídeos exclusivos. Na área de membros tem versões estendidas, tem minisséries, tem mini cursos, tem vídeos variados, entre outras coisas. E se você gostar desse vídeo, se torna membro porque tem mais conteúdo na versão exclusiva. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram, na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. O Kaiser Guilherme II foi imperador da Alemanha de junho de 1888 até a sua derrota na Primeira Guerra Mundial lá em 1918. Muitos historiadores consideram que Guilherme foi o indivíduo que teve a maior parte de culpa na eclosão da Primeira Guerra Mundial. No entanto, como a Primeira Guerra Mundial é um conflito muito complexo, não existe consenso quanto a isso. A administração impetuosa, agressiva e bastante ambiciosa de Guilherme II foi um fator crítico para a eclosão do conflito. Sua agenda imperialista e nacionalista no final do século XIX e início do século XX foi um dos fatores para o aumento das tensões entre as nações europeias. E é claro, ele foi um dos principais líderes que motivou a Áustria-Hungria a dar ultimato à Sérvia lá naquele início da crise que levou ao estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Guilherme nasceu em Berlim em 1859. Ele era o primeiro filho de Frederick, herdeiro do trono prussiano, e Vitória, a filha mais velha da Rainha Vitória da Inglaterra. Foi um parto terrível. O bebê estava em posição invertida, o que só foi percebido tarde demais. Depois de 10 ou 11 horas de dor excruciante, os médicos, um alemão e outro inglês, praticamente haviam desistido de Vitória e do bebê. A criança só sobreviveu porque outro obstetra foi chamado para realizar o parto. Com abundantes doses de cloroformo e alguma dificuldade, o médico conseguiu retirar o bebê. Guilherme surgiu pálido, frágil, com o braço em torno do pescoço, fortemente contundido e sem conseguir respirar. A enfermeira teve de esfregá-lo e dar-lhe tapinhas repetidas vezes para fazê-lo chorar. Era o dia 27 de janeiro de 1859. No momento do nascimento, 2 fatores ou talvez 3 tiveram imediatamente um efeito definidor sobre a vida e o temperamento de Frederico Victor Guilherme Alberto Hohenzoller. Aliás, o nome original dele era William, mas na tradução para português fica Guilherme. Na família, ele era conhecido como Willy. Se fosse em português, talvez seria conhecido como Guigui. Mas enfim, em primeiro lugar, o braço esquerdo do bebê foi danificado no parto, o que em meio ao alívio e à empolgação que se seguiram ao nascimento, só seria notado 3 dias depois. Parece provável que com a emergência de retirar o bebê antes que sufocasse, o obstetra o tenha puxado com violência e irremediavelmente esmagado os nervos do braço de Willy, tornando-o inerte e incapaz de crescer. Em segundo lugar, é possível, embora não se possa prová-lo, que esses primeiros minutos sem oxigênio tenham danificado o cérebro do bebê. Willy haveria de se tornar hiperativo e emocionalmente instável. Uma das possíveis causas seriam as lesões cerebrais sofridas no parto. Pelo lado do pai, Willy era herdeiro do trono da Prússia. Sua mãe, Vic, era primogênita da Rainha Vitória da Grã-Bretanha, e ele vinha a ser o primeiro neto da Rainha Britânica. Como herdeiro do trono da Prússia, a maior e mais influente potência da confederação informal de 38 ducados, reinos e 4 cidades livres que levava o nome de Alemanha, ele era portador dos sonhos do futuro de sua família e de seu país. Nesses sonhos, a Prússia surgia como potência dominante na Alemanha unificada, assumindo seu lugar como uma das grandes potências europeias. Até que pouco antes do 3º aniversário de Willy, em 1861, subiu ao trono da Prússia, dando início a um reinado de 27 anos. Ele deixou claro que queria fortalecer as relações com a Rússia, anunciando na coroação que governaria por direito divino, conceito abandonado pela coroa inglesa 300 anos antes. Um ano mais tarde, no meio de uma batalha com o parlamento em torno da reforma militar, que todos esperavam terminar com a admissão pelo rei da diminuição constitucional de seus poderes, ele acabou nomeando Otto von Bismarck como seu ministro-presidente. Foi então que Bismarck fechou o parlamento e nos 20 anos subsequentes, ele transformou a Alemanha no centro de força política da Europa continental. Para Bismarck, Vic e Frederick eram um perigo para seus ideais.
Ele deliberadamente tratou então de neutralizar o casal, afastou o pai do filho e recorreu a todas as armas ao seu alcance, alimentando o moinho de boatos de Berlim e a imprensa alemã, em boa parte secretamente financiada por ele, com histórias comprometedoras para caracterizar Vicky como a sinistra representante das ambições britânicas na Alemanha e Frederick como seu joguete. Vicky se achava capaz de enfrentar Bismarck. Certa vez ela escreveu otimista: "Eu gosto de entrar numa batalha." Mas ela era apenas uma amadora, dada momentos de avaliação extremamente equivocada. E Bismarck talvez tenha sido o mais brilhante estrategista político do fim do século XIX. Vicky era uma mãe complicada, especialmente quando se tratava dos 3 primeiros filhos, e sobretudo quando se tratava de Guilherme. Ela oscilava entre a ternura e o amor e um espírito extremamente crítico. Quando algum filho demonstrava alguma carência, ela colocava a expectativa lá em cima para que eles a alcançassem. Para ela, o modelo que Guilherme deveria seguir era o modelo do avô, o príncipe Albert. O que quer que ela dissesse à mãe, contudo, o fato é que não deixava de comunicar aos filhos sua insatisfação. A questão da perfeição ou imperfeição estava constantemente no ar, pois naturalmente Willie, com seu braço atrofiado, era visivelmente imperfeito. Poucos meses depois do nascimento de Willie, estava claro que seu braço não desenvolveria adequadamente. Ele não conseguia levantá-lo e os dedos se haviam enroscado, formando uma espécie de garra. Na Prússia, a realeza estava intimamente identificada com o exército e a bravura física. Um príncipe fisicamente incapacitado era algo preocupante. Vicky perguntava-se se a nação toleraria um príncipe com esses problemas. Aos 6 meses, Guilherme começou a ser submetido a todo tipo de tratamento estranho para recuperar o braço. Mais perversos ainda eram os choques elétricos regularmente aplicados em seu braço. Mesmo assim, a partir dos 14 meses de idade, Willie era um menino alegre, agitado e afetuoso. Para agravar as pressões e a confusão no menino, havia as influências contraditórias de sua dupla ascendência inglesa e alemã. Vicky deixava bem claro que tudo que fosse britânico era melhor. Dizia ao filho que a Marinha Real era a maior força de combate do mundo e o vestia de marinheiro aos 2 anos de idade, achando que aquilo era uma grande vitória vesti-lo de marinheiro inglês antes que ele usasse o uniforme do exército prussiano. Sempre que possível, o menino era levado para visitar a Rainha Vitória em Osborne House, na sua casa de veraneio na ilha de Wight. Willie era o primeiro neto, e a Rainha Vitória mostrava uma benevolência que não tinha com os outros netos. Resumindo, ela puxava um pouquinho de saco dele. Willie, por sua vez, era fascinado pela Rainha Vitória. Certa vez ele escreveu que ela era uma avó de verdade. Os dois tinham um pelo outro um fraco que perduraria apesar de todas as tretas que envolvia na família. E olha só, se você quer saber mais sobre a Rainha Vitória, sobre a Era Vitoriana, aqui na área de membros tem uma série só sobre a Rainha Vitória. São 6 episódios, mais de 1 hora de conteúdo. Perde tempo não, se torna membro do canal, que aqui tem vídeos exclusivos adoidado. Para Vicky, naturalmente, era possível manter o filho longe das influências prussianas. Quando Willie completou 10 anos, o avô, a essa altura rei Guilherme da Prússia, começou a mostrar interesse pelo menino, exigindo que ele comparecesse a eventos militares e convidando-o a jantar em seus aposentos de ostentosa austeridade, nos quais dormia em sua velha cama de campanha, comia numa mesa de cartas e marcava o nível do vinho da garrafa para se certificar de que não seria roubado pelos criados. O rei, que podia ser extremamente encantador quando queria, falava das campanhas napoleônicas e o neto ouvia embevecido. Em 1870, a Guerra Franco-Prussiana terminou com a derrota da França e a anexação da província de Alsácia e Lorena pela Prússia. E não apenas isso, sob a liderança da Prússia, em 1871 estava nascendo a Alemanha. E ela tinha como principal inimiga a França, que havia sido recém-derrotada. Naquele momento, os prussianos, ou melhor, os alemães, estavam triunfantes sobre os franceses. E essa rivalidade duraria até o final da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí mais ou menos 80 anos de rivalidade entre essas duas nações. 9 dias antes de completar 12 anos de idade, o avô de Willie foi coroado Kaiser da Alemanha. E não apenas isso, porque a festa de coroação, a festa de unificação da Alemanha, se deu no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o que era uma humilhação tremenda para a França. Toda essa festa, toda a encenação para mostrar o poder da recém-criada Alemanha era uma armação de Otto von Bismarck. Mas um pouco antes, quando ele estava prestes a completar 11 anos,
as coisas começaram a dar errado na família. As críticas de Vicky ganharam nova intensidade. Ela dizia que o filho era muito arrogante, extremamente resguardado e bastante voltado sobre si mesmo. Seja qual for a verdade, a pressão exercida pela mãe sobre Willie saiu terrivelmente pela culatra. Willie concluiu a formação escolar aos 18 anos, lá em 1877, e estimulado pelo avô, entrou para o 1º Regimento de Guardas da Infantaria, o mais pomposo e aristocrático regimento da Alemanha, e assim deixou a casa da família. A obsessiva aversão a qualquer crítica haveria de tornar-se uma das características mais marcantes de Guilherme. Que queriam permanecer em suas graças rapidamente descobriram que a melhor maneira de ganhar influência sobre ele era através do bom e velho puxamento de saco. No exército, ele apreciava particularmente as aparências, ou seja, o cerimonial, o treinamento, o bater de calcanhares, as medalhas e, sobretudo, os uniformes. Depois dos 20 anos de idade, ele quase nunca vestia outra coisa a não ser o uniforme militar. Transformou-se numa caricatura de oficial prussiano, com um jeito pomposo, vigoroso e impertigado. Uma confiança aparentemente limitada na própria capacidade. Era aparentemente permeável a qualquer dúvida ou crítica. Usava um novo tipo de bigode de pontas recurvadas e tinha pontos de vista devidamente combinado com tudo isso. Em 1881, aos 22 anos, Willie casou-se com Augusta Vitória, conhecida como Dona, mulher oposta a Vicky em seu jeito convencional, obediente e nada ameaçador. O casal passou a ocupar sua própria residência, o Palácio de Mármore de Potsdam, que era encantadormente íntimo pelos padrões prussianos. Passado um ano, Dona dera à luz a um herdeiro, o pequeno Willie, e se seguiram mais 5 robustos filhos de nomes magníficos: Eitel Frederico, Adalberto, Augusto Guilherme, Oscar e Joaquim. E também uma filha, que recebeu o nome de Vitória. Guilherme, contudo, passava muito pouco tempo com a mulher, pois a achava terrivelmente chata e provinciana. Ele mantinha-se fiel a ela mais ou menos. Nos primeiros anos do casamento, teve em Viena e Estrasburgo um par de amantes. Era evidente, contudo, que preferia a companhia dos homens e, sobretudo, dos soldados, formando um séquito de oficiais do exército prussiano virulentamente anglofóbicos e passando tanto tempo quanto possível em seu regimento. O apego de Guilherme ao exército não era apenas uma questão de política e masculinidade. Já feito Kaiser, ele haveria de se cercar de jovens ajudantes de campo que eram altos, bem apessoados e impertigados. Predileção que levaria um integrante de seu séquito a comentar 20 anos mais tarde que se tratava de uma relação simplesmente religiosa. Certamente havia um componente homoerótico na paixão militar de Guilherme, e é quase certo que isso tenha sido notado por Bismarck. Em 1886, Guilherme foi apresentado ao conde Philippe de Eulenburgo, diplomata e compositor amador 12 anos mais velho que ele. Eulenburgo apaixonou-se perdidamente por Guilherme, ou pelo menos uma versão idealizada dele. E Guilherme correspondeu a seu afeto e admiração perfeitamente palpáveis. Dona aparentemente oscilava em considerar Eulenburgo como um amigo da família e um profundo sentimento de ciúme. A relação era cultivada em cartas e uma série de festas e viagens anuais, nas quais Eulenburgo e os amigos riam com a aprovação de tudo que Guilherme dissesse. Mas até que se prove o contrário, eles eram apenas bons amigos. Ih, rapaz, será que o Kaiser era lá ele, hein? Sei não, hein? Mas, como não tem nenhuma prova, né? Diga nada. Em 1882, começaram a circular na corte de Berlim histórias em que Guilherme não perdia uma oportunidade de manifestar sua aversão a tudo que fosse inglês, especialmente a própria mãe. Assim, ele passou a assumir atitudes politicamente antidemocráticas. Numa iniciativa particularmente lisonjeira, Bismarck enviou Guilherme à Rússia em 1884 para o 16º aniversário e a festa de maioridade do Tsarevich Nicolau, seu primo em segundo grau. Guilherme compareceu como representante do Kaiser. Porém, Guilherme nutria opiniões bem contraditórias em relação à Rússia. Os sentimentos de Guilherme em relação à Inglaterra não pareciam menos violentos, mas eles eram meio que contraditórios. No jubileu da Rainha Vitória em 1887, meio que ele arquitetou um convite para ele se entrosar ali na festa. Só que a avó, muito opiniosa, aquela baixinha brabinha, parecendo um tamborete, ela meio que deu a entender que não queria que ele participasse do jubileu, que não queria ver ele. Rapaz, quando o homem ficou sabendo disso, o homem se estabelou, bateu na mesa, gritou e xingou e declarou: essa véia já passou da hora de morrer. Pensa numa família que era unida.
Em novembro de 1887, o mal-estar transformou-se em angústia, quando ficou claro que não só o avô de Willie começava finalmente a decair aos 90 anos, como seu pai, o príncipe herdeiro, também estava decaindo com um diagnóstico de câncer na garganta, depois de meses de confusão e diagnósticos equivocados. Assim, ele também estava morrendo. Não demoraria muito para que o príncipe fosse coroado Kaiser. Em vez desse drama unir a família, o terrível golpe simplesmente expôs a disputa edipiana ainda mais aos olhos do público. Guilherme, de certa forma, acusava a mãe de conspirar para matar o pai, retardando o diagnóstico de câncer e convencendo-o a não fazer a operação para removê-lo, o que poderia salvar a vida do homem, mas também se configurava como uma intervenção extremamente perigosa. Guilherme também evidenciou uma inconveniente ansiedade por subir ao trono, fazendo com que aliados mais próximos sugerissem ao público que o pai abdicasse de seu direito de sucessão para que ele sucedesse diretamente ao avô. Por seu lado, Frederick teria ficado profundamente magoado por saber que o filho mal podia esperar seu fim. Na primavera de 1888, já estava claro que Guilherme logo seria feito imperador. Seu avô morrera em março de velhice. No momento em que chegou ao trono, o Kaiser Frederick já estava morrendo de câncer na garganta. Ele fora submetido a uma traqueotomia, não conseguia falar e ninguém esperava que ele ainda vivesse muito. Suas ordens, rabiscadas em pedacinhos de papel, eram simplesmente ignoradas. Guilherme, enquanto isso, dizia a Bismarck que Vic o odiava mais do que qualquer outra coisa na Terra, e estava matando o pai dele com suas cenas histéricas. Guilherme não escondia que estava ansioso por se tornar imperador. Gostava de se ver como outro Frederico o Grande. Alguns do que o haviam conhecido como príncipe, todavia, preocupavam-se um pouco com o tipo de rei que ele poderia se tornar no futuro. Guilherme não manifestava igual ternura. Momentos depois da morte do pai, ordenou que o Palácio Real fosse isolado por soldados e vasculhado, não se permitindo que ninguém saísse, especialmente sua mãe. Os soldados buscavam documentos, cartas de Vic e diários de guerra de seu pai, que, segundo haviam dito a Guilherme, a mãe tentava subtrair secretamente do país. Mas era tarde demais. Dias antes, ela conseguira mandar as caixas para a Inglaterra através da Embaixada Britânica. O pai de Guilherme foi enterrado 3 dias depois, sem a tradicional exposição do corpo. Depois de décadas com o titubeante Guilherme I e das incertezas dos meses anteriores, a Alemanha estava pronta para um jovem carismático imperador. De Berlim, o embaixador britânico declarava que o jovem imperador estava cada vez mais anti-britânico. E o pior, que ele estava se inclinando para a Rússia e que isso era um plano do Otto von Bismarck. Mas a opinião pessoal do Guilherme em relação à Rússia era muito mais pior do que a opinião que ele tinha em relação à Inglaterra. Bismarck sabia como praticamente ninguém que a Alemanha estava presa numa situação difícil no meio do eterno triângulo com a Rússia e a Áustria-Hungria, seu outro vizinho imperial. Esses dois impérios eram rivais cada vez mais ferrenhos na Europa Oriental. Bismarck estava convencido de que a Alemanha precisava manter-se em bons termos com ambos, mas era comandar em uma corda bamba. Do outro lado, a relação de Guilherme com a família real britânica estava cada vez mais sacudida, principalmente com seu tio, o futuro rei Edward VII. Uma crise diplomática se deu quando Guilherme e Edward visitaram Viena simultaneamente. É difícil identificar com precisão a origem da antipatia de Guilherme pelo tio. Os sentimentos do Kaiser remontavam pelo menos a 1884, quando havia acusado seu tio de falso e intrigante, além de acusá-lo de fazer tramas perversas e falsidade. Ele confidenciou isso tudo em suas cartas ao czar Alexandre III. Na época, Edward fora a Berlim convencer o velho Kaiser a permitir que Moreta, a irmã de Guilherme, se casasse com Sandro de Batemburgo. Porém, Guilherme se opôs a esse casamento. Um ano depois, ele convocara a Hungria um Guilherme enfurecido para informar-lhe que a rainha Vitória se recusava a convidá-lo a ir à Inglaterra. Mas a antipatia de Guilherme pelo tio pode ter começado ainda mais cedo. O estilo de vida relativamente vulgar, descontraído, hedonista e civil de Edward parecia depravado em comparação com a identidade austera, puritana e marcial que Guilherme queria projetar. E, no entanto, ele sentia ciúme do tio, queria sua aprovação e se ressentia de não receber. As desconsiderações reais ou imaginárias feriam um nervo que desencadeava violenta retaliação. Ele se queixava de que a cabeceira do pai doente, a mãe o havia tratado como um cão, e de que Edward não o tratava como imperador.
Poucos meses depois, se queixaria de que Bismarck o tratava como um qualquer. É possível que Edward tratasse seu sobrinho de uma forma sutilmente desabonadora. Dessa forma, o amor próprio de Guilherme foi atingido em cheio. Autorizado a reconhecer o desentendimento na visita à Áustria, Edward passou a caçoar de Guilherme II. Em vez de tratá-lo com a pompa e circunstância que Guilherme queria, ele passou a tratá-lo de meu pequeno sobrinho. Depois das águas baixarem no ano novo de 1889, os alemães de repente começaram a se mostrar incrivelmente amistosos. Primeiro, Bismarck propôs uma aliança formal com a França e inimiga dos dois países. Semanas depois, o Kaiser enviou uma mensagem segundo a qual desejava muito visitar até o fim do ano sua querida avó. A mudança de atitude tinha vários motivos. Bismarck mais uma vez se sentia desconfortavelmente espremido entre a França e a Rússia. Mas a dramática mudança de atitude de Guilherme parecia resultado do afastamento de sua mãe de Berlim. Aceitando o próprio eclipse político, ele mudara-se para Frankfurt, onde construía uma residência. A anglofobia de Guilherme aparentemente desapareceu da noite para o dia. A rainha continuava se recusando a recebê-lo. Guilherme não deve vir este ano, escreveu ela a Bertie. Você não pode encontrá-lo, nem eu poderia, depois de tudo que ele disse e fez. E no fim de fevereiro, Vitória já concordara com relutância em que Willie pudesse hospedar-se em Osborne House durante a semana de regata de Cowes. Isso é, desde que ele pedisse desculpas de alguma forma a Bertie por seu comportamento em Viena. Mas Willie recusou-se a se desculpar. Guilherme declarava aos quatro cantos da Europa que quem havia começado a desavença teria sido o tio. Era uma deslavada negação da verdade, e todo mundo sabia disso. A rainha, considerando não poder retirar o convite, fez também sua tentativa de obter um pedido de desculpas do neto. Mas, no fim, ela ficou cansada da teimosia do neto, e pressionada por seu primeiro-ministro, deixou a coisa de lado e decidiu convidá-lo. A culpa do incidente era tacitamente atribuída aos austríacos. Guilherme chegou à Inglaterra em 2 de agosto de 1889, sentindo-se magnífico em seu novo uniforme de almirante a bordo do iate real Hohenzollern. Naquela época, chegar no próprio iate era o equivalente a chegar hoje em dia no próprio jatinho. A maioria das famílias reais europeias tinham dois, embora os iates reais não fossem exatamente aquilo que a maioria pudesse imaginar, tendo em muitos casos as dimensões de um navio de guerra. A família britânica mostrou cortesia e o próprio Bert foi até a embarcação receber o sobrinho. E ele foi junto a 2 filhos, o Ed e o George. E a rainha Vitória ficou lá, ficou falando, quando esse menino chegar, quando esse meu neto chegar, eu não vou mostrar nada a ele, eu vou ficar séria, não vou nem falar com ele, vou mostrar que eu tô gelada, porque eu não dou confiança pra ele, porque eu não gosto dessas coisas que ele faz. Só que aí, meus amigos, quando o Guilherme chegou, que ela olhou pra ele, aí ela, meu netinho, tal, vem cá que eu vou te dar um beijinho, pega aqui um doce, pega aqui uma comida, você não tá comendo não, tá magrinho, tem que comer, não sei o que, coisa de vó, né? Principalmente com o neto mais velho. Detalhe que ela ainda escreveu no diário que ele beijou ela afetuosamente e fez um lindo discurso. Meio que naquele momento, as desavenças na família haviam desaparecido. De volta à Alemanha, Guilherme foi tomado por uma nova anglofilia, e dessa vez ele se voltou contra Otto von Bismarck. O chanceler e o Kaiser também discordavam em questões de política interna. Na primavera de 1889, uma greve de mineiros causada por salários baixos e jornada de trabalho de 12 horas havia se disseminado por toda a Alemanha industrializada, politizando amplos setores das classes trabalhadoras urbanas e ameaçando transformar-se em greve geral. Mas a Alemanha também tinha o maior e mais bem organizado Partido Socialista da Europa, ainda mais fortalecido pela privação de direitos civis das classes médias e trabalhadoras em emergência. Bismarck, que considerava as classes trabalhadoras como crianças graciosas que precisavam ser disciplinadas e coagidas, queria mandar o exército para esmagar as greves e, em seguida, recorrer a uma legislação draconiana para acabar com o Partido Socialista. O Kaiser, contudo, tinha outras ideias. Ele decidira que o governo precisava tentar atrair os trabalhadores da esfera socialista, mostrando que a monarquia podia ser sensível às suas necessidades e que ele não aprovava os empregadores inescrupulosos que exploravam. Assim, ele convidou uma representação dos grevistas a encontrá-lo, acontecimento que era inédito na política alemã. E em seguida, um grupo de donos de minas foram convidados, e Guilherme passou um sermão neles sobre o bem-estar de seus trabalhadores. Ele encaminhou projetos de lei para regulamentar o trabalho aos domingos e diminuir as horas de trabalho de mulheres e crianças.
Ao saber disso, menino, Bismarck ficou horrorizado. Mas não só ele, o czar da Rússia e a rainha Vitória também ficaram horrorizados. O que estava realmente em jogo era saber quem dava as cartas. Guilherme subira ao trono decidido a governar, convencido de que poderia mostrar-se tão capaz na função quanto Bismarck. O chanceler presidia eficazmente os destinos da Alemanha havia quase 30 anos. E não estava disposto a abrir mão disso. Apesar da fraca relação que mantinha com seus parentes ingleses, quando Guilherme recebeu a notícia de que sua avó Vitória estava a morrer em Osborne House em janeiro de 1901, ele viajou para a Inglaterra e estava ao seu lado quando ela morreu, tendo ficado no país para o funeral da avó. Também esteve presente no funeral do seu querido tio, o rei Edward VII, que morreu em 1910. Foi no funeral do rei inglês que essa foto que está passando na tela foi tirada. E ela conta com simplesmente 9 reis, e todos eles eram parentes entre si. Tempos antes, lá na Alemanha, sem a maioria no parlamento para aprovar suas políticas, qualquer chanceler estava perdido, até mesmo Otto von Bismarck. Em meados de março, o Kaiser foi ao seu encontro para pedir sua renúncia. Houve uma discussão feia, palavra de lá, palavra de cá, xingamento de lá, xingamento de cá, até que não teve jeito. Bismarck caiu. Naquele momento, Guilherme tinha caminho livre para influenciar cada vez mais a política alemã. Na política estrangeira, Bismarck conseguiu um frágil equilíbrio entre a Alemanha, a Rússia e a França. A paz estava no alcance de Bismarck e ele tentou manter de todas as formas, apesar do crescente sentimento anti-britânico, principalmente pelas disputas pelas colônias, e também com sentimento anti-russo, porque tinha aquela questão do pan-germanismo e do pan-eslavismo, que eu já expliquei no vídeo aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas aí, quando Bismarck foi afastado, a Rússia já foi logo se unindo com a França porque esperavam a mudança de política de Berlim. E assim, foi o início do processo que deixaria a Alemanha isolada a partir ali de 1914. Sem Bismarck, o principal interesse de Guilherme II passou a ser a política externa, principalmente o poder e a expansão do prestígio do Império Alemão. Ele imaginou um império de língua alemã que rivalizasse com o Império Britânico. E não apenas isso, ele queria desempenhar um papel pessoal na construção desse vasto império. Só que essa personalidade do Guilherme, vaidosa e ambiciosa, era totalmente oposta aos objetivos da política externa alemã. Vários de seus julgamentos francos e opiniões duvidosas colocaram lenha na fogueira nas tensões da pré-Primeira Guerra Mundial. Notoriamente racistas, seus comentários sobre os chineses vesgos após a rebelião dos Boxers levantaram sobrancelhas ao redor do mundo. Uma visita de Estado mal cronometrada ao Marrocos em 1905 aumentou as suspeitas na França e contribuiu para a assinatura de uma aliança anglo-francesa. É também apontado que Guilherme era antissemita, mas naquela época quem não era na Alemanha? Em 1908, Guilherme deu uma entrevista a um jornal de Londres, um passo que ele esperava que fortalecesse o relacionamento anglo-alemão. Mas seus comentários durante a entrevista estavam cheios de gafes e discursos indisciplinados, incluindo críticas amargas ao governo inglês e outros líderes da Europa. Isso só aumentou a percepção pública de que Guilherme agia como um louco descontrolado e bêbado de poder e que estava desesperado por um confronto militar. Uma das poucas vezes que Guilherme II teve sucesso na sua política externa foi quando ele apoiou o casamento de Francisco Ferdinando, o arquiduque da Áustria, com a Sofia Chotek. Isso porque esse casamento era mal visto lá no Império Austro-Húngaro. Mas o Guilherme teve uma relação cordial e amigável com o Francisco Ferdinando e os dois tiveram amizade até a morte do Francisco Ferdinando lá em 1914. Se você quiser saber mais sobre o arquiduque Francisco Ferdinando e por que o casamento dele era mal visto, aqui no canal tem um vídeo sobre ele e sobre a Sofia Chotek e sobre os filhos deles. E também, se você quiser mais conteúdo, na área de membros tem um vídeo exclusivo e estendido sobre Francisco Ferdinando. Tem uns 15 minutos a mais. Então eu tô falando, todo vídeo eu falo. A área de membros aqui tem conteúdo exclusivo, conteúdo de qualidade. Então se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo, se torna membro, que você vai ajudar muito o canal. E em troca vai receber esses vídeos exclusivos que só aqui no canal História Tu tem. Na política interna, Guilherme apoiou o programa de construção de frotas de batalha Alfred von Tirpitz, colocando a Alemanha em rota de colisão com a Grã-Bretanha. Em 8 de dezembro de 1912, após a Primeira Guerra dos Balcãs, quando a Áustria-Hungria garantiu o apoio da Alemanha para atacar a Sérvia, ele convocou um conselho de guerra de seus principais generais e almirantes para discutir como a Alemanha deveria responder se isso levasse à guerra não apenas contra a França e a Rússia, como parecia ser mais provável, mas também contra a Grã-Bretanha.
A reunião, para a qual o chanceler do Reich não foi convidado, decidiu evitar a guerra por pelo menos 1 ou 2 anos, até que a Alemanha tivesse um exército maior e mais preparações navais estivessem concluídas. Na primavera de 1914, o Kaiser estava instando os austríacos a subjugar a Sérvia ou eliminá-la completamente. Após o assassinato de seu amigo, Francisco Ferdinando, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, Guilherme rabiscou em um relatório diplomático de Viena: agora ou nunca, os sérvios devem ser varridos e isso deve acontecer logo. O novo chanceler tomou isso como um sinal para colocar em movimento os passos que levaram à guerra. Em 5 de julho de 1914, Guilherme garantiu ao embaixador austríaco que a Alemanha apoiaria totalmente a Áustria caso a Rússia viesse em auxílio da Sérvia. Em 28 de julho, após seu retorno a Potsdam, Guilherme ficou alarmado com a perspectiva de que a Grã-Bretanha entraria na guerra em apoio à França e à Rússia. Resumidamente, ele tentou evitar o conflito mais amplo, propondo a interrupção da invasão austríaca da Sérvia em Belgrado. Sua mudança de opinião, embora momentânea, foi desprezada pelo ministro da Guerra da Prússia e também ignorada pelo chanceler. Ele foi tranquilizado de que a Grã-Bretanha permaneceria neutra após uma reunião entre seu primo, o rei George V, e Paul von Hindenburg. Isso em 26 de julho de 1914. E imediatamente após as esperadas notícias da mobilização russa chegarem a Berlim, Guilherme, seu irmão e seus 6 filhos deixaram Potsdam para Berlim, onde ele assinou as ordens iniciando o ataque à França através de Luxemburgo e Bélgica. Depois que a Primeira Guerra foi declarada, ele apareceu na sacada do Palácio Real em Berlim, onde em 1º de agosto declarou que não via mais nenhum grupo, apenas alemães. Furioso com a declaração de guerra da Grã-Bretanha, em 4 de agosto, ele passou a xingar todo mundo, criticou a terra natal de sua mãe, acusou os ingleses de hipocrisia e exigiu que agentes dos cônsules alemães na Turquia e na Índia incendiasse todo o mundo muçulmano para uma rebelião feroz contra o Império Britânico. E ele ainda finalizou: se formos sangrados até a morte, a Inglaterra pelo menos perderá a Índia. Também é dito que Guilherme teria proferido que George Nick teria o enganado e que se a Rainha Vitória estivesse viva, aquela guerra não aconteceria. Rapaz, eu acho também que não aconteceria não. Aquela velhinha lá, tamanho de tamborete, gordinha, ia chegar a pegar os 3 ali, ó, na paulada, assim, ó. Vão guerrear? Vão guerrear coisa nenhuma, pega, pof, e tal. E você, acha que a Rainha Vitória poderia ter evitado a Primeira Guerra Mundial? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Com poucas exceções, de agosto de 1914 a novembro de 1918, o Kaiser sempre esteve presente no quartel-general alemão. No entanto, seu papel durante a guerra, nas decisões de ataques, decisões de estratégias, eram praticamente nulos. Seu papel durante a guerra foi perdendo cada vez mais importância, até que se resumiu apenas à entrega de prêmios e deveres honoríficos. Enquanto isso, o alto comando foi continuando com sua estratégia, mesmo quando viram que a França não seria derrotada facilmente. Durante a guerra, Guilherme ficava sujeito a mudanças extremas de humor e precisava de distração. Ele ficava longe de Berlim e fazia pouca tentativa de mostrar, pelo menos simbolicamente, que compartilhava os sofrimentos de seu povo. Dessa forma, a monarquia Hohenzollern passou a parecer irrelevante quanto mais a guerra continuava. No entanto, seu papel não deve ser subestimado. Até a nomeação do Terceiro Comando Supremo do Exército, em agosto de 1916, Guilherme teve uma influência decisiva tanto nas nomeações quanto na condução da guerra no mar. Ele escolheu alguns comandantes que foram importantes no decorrer da guerra e recusou-se a permitir que a frota naval alemã se arriscasse no X1 com a Marinha Real Britânica, exceto na Batalha da Jutlândia em 1916. Em janeiro de 1917, após meses de incerteza, o Kaiser finalmente decidiu a favor da guerra submarina. Mas isso levou os Estados Unidos a declarar guerra à Alemanha algumas semanas depois, o que foi um belo tiro no pé. No final de setembro de 1918, após o fracasso de suas ofensivas de verão e sob a influência de pesadas perdas alemãs durante as subsequentes contraofensivas aliadas de agosto e setembro, conselheiros disseram ao Kaiser que a guerra estava perdida e que o poder deveria ser transferido para estadistas civis. No exército, governo civil e entre a opinião pública alemã, o apoio ao Kaiser caiu por completo entre outubro e novembro de 1918 no exército, no governo civil e entre a opinião pública alemã, principalmente depois que o presidente estadunidense Woodrow Wilson
deixou bem claro que o Kaiser não poderia participar nas negociações de paz. Nesse caso, Guilherme também foi afetado pela pandemia de gripe espanhola, mas ele acabou sobrevivendo. Por incrível que pareça, Guilherme aceitou os pedidos de seus conselheiros e nomeou o príncipe Max como chanceler. Em 3 de outubro de 1918, o príncipe Max enviou uma nota de paz ao presidente americano Woodrow Wilson. Uma vez que o povo alemão sentiu que obteria uma paz melhor se sacrificasse o Kaiser, os dias de Guilherme no trono alemão estavam contados. Em 1º de novembro de 1918, o ministro do interior prussiano, Philipp Scheidemann, foi enviado ao quartel-general supremo em Spa para instar o Kaiser a abdicar na esperança de salvar pelo menos a instituição da monarquia. Mas Guilherme recusou com fúria. Diante da revolução em toda a Alemanha, no dia 9 de novembro de 1918, o príncipe Max anunciou a abdicação de Guilherme como Kaiser e rei. Isso numa tentativa desesperada de manter o controle. Poucas horas depois, o social-democrata Friedrich Ebert proclamou a República Alemã para impedir um golpe comunista. Entre 9 e 10 de novembro de 1918, Guilherme fugiu para a Holanda, que estava neutra na guerra, e em 28 de novembro abdicou como Kaiser alemão e rei da Prússia. Apesar de uma campanha eleitoral britânica prometendo enforcar o Kaiser, Guilherme conseguiu se manter na Holanda, não tendo a extradição, e também não foi julgado como criminoso de guerra. Quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele até tentou tratar de uma restauração da monarquia, mas falhou miseravelmente. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui sobre a relação dele com Hitler, porque eu pretendo fazer um vídeo futuro falando sobre essa relação. Seria o que ele achava do líder alemão, o genocida, né? O que ele pensava e se ele concordava com as ideias dele. Então vou deixar para fazer esse vídeo num futuro próximo. Guilherme II acabou morrendo no exílio em 4 de junho de 1941, aos 82 anos de idade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Rapaz, me enrolei para fazer esse vídeo, mas eu acho que ele ficou bom. Eu tive que ler uma biografia aqui muito enorme, que trata dos 3 primos, né? Nicolau II, o Kaiser Guilherme II e o George V da Inglaterra. Eu já tinha lançado do George V. Vou relançar o vídeo do Nicolau, vai ser o próximo vídeo. E agora tá aí para vocês o vídeo do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Sempre bom lembrar que tem a versão estendida aqui para os membros. Então se você gostou desse vídeo, vai lá, se torna membro, que tem mais conteúdos. Porque essa versão estendida aí tem uns 10, 15 minutos a mais. Se você quiser comentar algo, acrescentar ou corrigir algo, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever se você não for inscrito. Não esquece de deixar o like e também pense em se tornar membro do canal. Dito isso, falou!